Olá, queridos alunos. Hoje nós veremos como o corpo se comunica. Esse assunto está no livro 1 do capítulo 5, tá? Então, vocês sabiam que o corpo também fala? O corpo, ele fala através dos nossos movimentos. E aí vocês podem pegar o livro de vocês e vamos ver o último capítulo da unidade 1. Tá? Nesse livro, está falando aqui, acompanhando, que o corpo é um ponto de partida para o conhecimento de si mesmo. Ele é um papel fundamental na relação comunicativa. Tá? Ele se comunica através da linguagem corporal. Então, qual é essa linguagem? Os nossos movimentos, os nossos gestos, tá? As nossas posturas, olhares, né? Tudo isso vai comunicando como nós estamos nos sentindo. Tá? Então, conhecendo a nós mesmos, nós somos capazes de passar, né, o que nós queremos que a outra pessoa entenda. Então, às vezes, apenas um olhar e as pessoas já entendem o que você quer. Um olhar, né? Quem não conhece o olhar da mãe, quando a mãe está dizendo cuidado, não mexa, não vai, o olhar já é diferente. É assim também, você sabe, você comunica. Às vezes as pessoas entendem, né, de uma outra forma, mas a gente vai entendendo, porque desde o momento que nós nascemos, nós já vamos nos comunicando. É muito comum, né, pais falarem que é através do choro, né, as expressões faciais do bebê e tudo mais que eles vão conhecendo. Utilizando todo esse conhecimento, tá? Nós temos aqui imagens do nosso livro de uma exposição de umas 14 obras de arte, uma exposição que era Sentir para Ver, que é o nome Sentir para Ver. Ela foi exposta na Pinacoteca em São Paulo, em São Paulo, né, perdão, e aí no qual pessoas com deficiências visuais ou não, tá, elas poderiam fazer parte dessa exposição. Aqui, deixa eu passar aqui para você ver, na página anterior, né? Aqui, vamos ver, eu separei umas imagens para você ver dessas exposições. Um vídeo, na verdade, para você perceber como era que era feito nessa exposição, no qual a artista ele colocava a tela, né, a imagem da obra, a imagem tridimensional em forma de escultura, ela também em alto relevo, um áudio descrevendo aquela imagem, um texto em braille. Então, as pessoas que têm deficiência visual ou não poderiam participar. As que não teriam deficiência visual, elas usavam tampavam, né, a visão, ok? Então, aqui no Corpo Comunica, eu senti para ver, ó, nós temos, eu separei aqui, essa exposição, como eu falei para vocês, está aqui, ó, a tela, a obra 3D, o relevo, baixo relevo aqui, e aqui a descrição, ainda tem fone também dessa exposição. Então, ela reúne uma seleção de 14 obras, como eu falei, 14 obras fotográficas de um acervo na Pinacoteca no estado de São Paulo, para que qualquer pessoa com visão ou sem visão consiga admirar por meio de sentidos. Ela foi construída segundo padrões de acessibilidade universal, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida, não tendo toda a mobilidade de uma pessoa comum, né? Mas ela pode ter alguma limitação, então cadeirantes, então poderiam lá. Com a perda, pessoas com a perda parcial ou total da visão e pessoas em cadeira de rodas. Para isto é também, né, para ampliar o conhecimento e a apreciação da arte, para que, quebrando, né, aquela barreira no que as pessoas têm ao acesso à arte, ok? E aí, por que essas pessoas têm essa barreira, né? Então, tiraram toda essa barreira para que as pessoas tivessem acesso a esta obra. Tá? Eu separei aqui um vídeo no qual vocês poderiam linkei aqui um vídeo para que vocês pudessem ver como é que essa mostra, essa exposição, ok? Do Sentir para Ver.
Aqui. Sentir pra ver. O nome da mostra em cartaz na Pinacoteca de São Paulo traduz a sensação de quem visita a exposição. A experiência, né, é uma reprodução tátil, olha só, a obra tridimensional, né, feita uma pequena escultura. Deixa eu voltar aqui, uma obra feita uma pequena escultura. E aí, ó, mostro aqui novamente. Nossa, não tô conseguindo aqui. Olha só, a pequena escultura, né? E aqui você vai ver, ó, aqui a reprodução tátil tridimensional. Tá vendo aqui? Ó, as pessoas tocando aqui o vídeo para que vocês vissem, né? Essa obra, as pessoas como é que elas interagiam com as obras nessa exposição. Olha, no relevo, aí quem não tem deficiência visual nenhuma, a cadeirante, né? Então a pessoa que não tinha deficiência visual nenhuma usaria o tapa-olho, né? Usaria aqui para elas pudessem perceber. Então, quanto o corpo, qual é a função mais importante? É tátil, né? Aí vocês estão vendo que a opção tátil está sendo, olha aqui o tamanho da obra, né? Ela em 3D, como é bem interessante. Então, essa linguagem corporal, ela se desenvolve muito antes, como eu já falei para vocês, muito antes nós mesmo dentro da barriga, né? Deixa eu tirar aqui. Nós já passamos por isso. Então é fundamental, como diz o livro, é fundamental nós nos conhecermos mesmo, né? Deixa eu botar aqui na página, continuando, essa exposição que eu estou colocando, esse aqui é o livro online para nós acompanharmos, tá? Deixa eu só dar uma diminuída aqui no zoom. Uma montadinha aqui. Então, a linguagem corporal. Essa linguagem corporal, a arte trabalhou no sentir para ver, e também a linguagem corporal ela desenvolve, né, como desenvolve bem antes, o artista buscou elementos dessa linguagem e percebeu que essa linguagem é universal, né? Outros movimentos são convencionados, ou seja, alguns movimentos são convencionados, que são aprendidos de cultura em cultura, né? Cada cultura tem essa linguagem corporal que desenvolve, dependendo, né, do costume de cada lugar, né? Uma língua que nós falamos, cada um tem um idioma, né? E a nossa sociedade, balançar a cabeça de um lado ou para o outro significam não, enquanto sim costuma ser de cabeça de acima para baixo, mas isso não acontece da mesma forma em todos os lugares, né? Em países é muito comum toque de mão, né? Trocamos toque de mão, mas tem outros que não. Então, pode significar totalmente ao contrário. E respeitando isso, sabendo disso, o artista realizou um documentário, tá? E nesse documentário, o documentário Baraka. Nesse documentário, Ron Frake, ele fez um longa-metragem, tá? Que é um documentário não narrativo, então não tem diálogo falado, né? Apenas ele captou várias imagens de 24 países em 6 continentes, e ele, durante o período de 1 ano, e o objetivo era retratar a relação entre o homem e o planeta Terra. E ele começa a retratar várias formas de que as pessoas se comunicam, se comportam, rituais. E isso é bem interessante porque cada região, cada lugar que ele ia, né, as pessoas tinham uma forma, um ritual. Ele trabalhou muito a parte do ritual fúnebre, ok?
ritual de nascimento. Eu vou avançar um pouquinho e em cima, ali eu coloco o link, né? Porque esse aqui não é o longa todo, tá? É apenas um pedaço desse desse documentário de como as pessoas se comportam. É um ritual, né? A gente não sabe o lugar, mas é para nós percebermos a beleza, como o ser humano se comporta, né? Em diferentes. E o corpo é importante, universalmente, de uma forma para mim, para o nosso país e de que forma para os outros, né, os outros continentes. A expressão facial, vocês estão vendo aí, a pintura corporal, tudo isso é diferente, mas todos nós temos um específico. Usamos o corpo para isso, né? Sempre o corpo ele é a base para essa comunicação, ok? Aí eu quero que vocês percebam, né, a beleza, né, da arte presente na indumentária, a arte presente nos acessórios, no dançar, né? E tudo como ela é muito presente na vida do ser humano e como o corpo, né, comunica, a forma de andar é bem específico. Esse documentário é muito interessante, não vai passar todo ele para vocês, que ele fica meio cansativo, mas é muito interessante procurar. Vocês podem procurar no YouTube e observarem essa forma, né, de do homem, do corpo, como o homem se apropria desse corpo, como ele expressa, né? Como ele comunica. Ok, deixa eu dar uma paradinha aqui e voltar aqui para o nosso livro digital. Deixa eu descer aqui um pouquinho, né? E aqui no nosso livro tem fotos, a cena desse documentário, que é O Mundo Além das Palavras, né? O Ron Flick, no estado de 1992, foi lançado esse filme. Ele traz cena desses diálogos que exploram, entre outros momentos, a gestualidade e a expressividade das pessoas de diferentes partes do mundo, seja em atos coletivos ou posando diante da câmera, como eu coloquei aquele senhor, né? Aqui acompanhando, né? Ele faz algumas perguntas que vocês podem responder. Você já parou para pensar como os gestos e atitudes refletem nosso estado de ânimo? Isso é muito pessoal. Eu quero que vocês respondam no livro de respondam. Vocês façam, né? Realizem essa atividade, respondam aí as suas perguntas, né? Você vai citar, que é muito pessoal também. Quero que você vá refletir. Pega seu livro com calma, né? Depois de assistir a nossa aula e vai colocar uma situação em que você não foi compreendida, manifestar alguma expressão facial ou corporal. De repente, eu me manifesto, né? Eu tenho muito assim, eu estou pensando em frase que eu sei, as pessoas pensam que eu estou aborrecida, às vezes não é. Às vezes eu olho, né? É muito interessante nós olharmos até mesmo uma deficiência. Por exemplo, eu tenho um olho, tem um problema, né? E o meu olho, ele entra um pouquinho mais. Então, quando eu olho assim, a pessoa pensa que eu estou olhando para uma direção e eu estou olhando para o outro. A gente conhece como vesga, né? A pessoa falando, a pessoa está olhando, eu não estou olhando para eu estou olhando para cá. Então, às vezes, isso foi mal interpretado. Em que momento você foi mal interpretado? Você está longe, a pessoa pensa que você está triste. Então, eu quero que vocês descrevam aí, nessas duas perguntas, um pouco disso. Falando no corpo e como o corpo se comunica, existe um padrão de um corpo, né? Existe o padrão do corpo, a beleza, né? Como é que ele a beleza desse corpo. E teve um grupo cubano, né, que ele quebrou esses tabus, né? E ele colocou, né, deixa eu ver, que o grupo cubano, Dança Voluminosa, perdão, ele quebrou esse tabu e criou um grupo de pessoas no qual as dançarinas
né, eram obesos. No mínimo tem que ter 120 quilos para participar desse grupo de dança. Então, quando nós imaginamos um grupo de dança, de balé, nós imaginamos um grupo de dançarinas esbeltas, pequenas, nem mesmo não podem nem ser altas, né, essas dançarinas, elas têm que ser baixas, de uma estatura mediana. E aí, esse grupo de dança, ele se reinventou, né? Essa autoimagem, de como você se percebe, né? A nossa imagem corporal exige muito, né? Agora nós não podemos engordar muito, é gordo, é magro demais. E aí começamos a trabalhar que essa autoimagem, a percepção que alguém tem de si mesmo, como é que você se percebe, ela é influenciada por diversos fatores, né? Tanto pessoas como ambiente. Por exemplo, esse padrão de beleza, como isso vai variando de tempo para tempo. Antes era uma exigência, né, que as pessoas fossem magras, né? Mas no padrão renascentista, a beleza não tinha que ser magra, né? Hoje em dia já está mudando, está acabando com essa ditadura, né, da mulher magra. Claro que ainda é muito difícil, né, ser diferente do magro, daquilo que você acha bonito, né? E aí a publicidade, a moda, a mídia, em geral, né, costumam privilegiar esse padrão de beleza, né, específico, provocando no ser humano uma preocupação excessiva com a sua imagem, né, esse culto ao corpo perfeito. E esse grupo de danças, esse grupo de dança, ele veio para romper com esses padrões, né? Ele veio para quebrar. Por que é só esse padrão que é o belo, que só ele que pode ser dançarino? Ele fez, né? Organizou bailarinos que fossem acima teria que ter no mínimo 120 quilos e organizou, ensaiou essas pessoas, claro que adequou certos passos do balé clássico para as limitações do movimento das pessoas obesas e criou com que eles apresentassem a dança dos cisnes. Né? Falando nisso, né, na dança, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, né, dança luminosa, que é o nome do grupo, né, que foge totalmente aos padrões clássicos dos dançarinos, e ele adaptou para o Lago dos Cisnes. Falando em Lago dos Cisnes, claro, eu não vou apresentar, não sei se não tem a imagem, o vídeo desse grupo apresentando essa dança, mas aí eu decidi pegar a imagem do Lago dos Cisnes, né, mesmo, sendo dançado por um balé clássico, um grupo de balé clássico, né, tradicional, e para que vocês observassem algumas características, né, do balé clássico. Deixa eu ver aqui, se eu avanço aqui. Eu peguei um link, deixa eu... Poxa, perdão aqui, a professora. E eu peguei aqui um link desse balé clássico para falar um pouco da indumentária, das roupas do balé. Olha o padrão, a mulher bailarina tinha que ter que ser magérrima. As roupas, né? Ó, a diferença, o balé clássico é uma roupa toda, conta uma história, né? O Lago dos Cisnes é uma história no qual... ela vai narrando, né, uma história de um feitiço, uma moça uma princesa que foi enfeitiçada e se apaixonou, né, e ficava de dia, ela era um cisne, à noite, né, só perdeu o encanto, a figura ficava humano, né, e tem toda uma história sendo narrada, né, essa é a característica do balé clássico, aqui vocês estão vendo. Correto? Claro que depois vocês podem pesquisar, tá? Eu quero que vocês pesquisem mesmo essa história. E aqui também a roupa foi adaptada para os obesos, né? E vocês podem perceber isso aí. E aí, deixa eu ver mais aqui, passando para vocês, né? Esse grupo que inovou, que é bem interessante. Agora deixa eu subir.
deixando esse livro para eu mexer, para mostrar para nós acompanharmos, virando a página, tem o corpo se movimenta, né? Então, o ser humano, ele se movimenta antes mesmo de nascer, ainda no útero da mãe, em geral. Depois, né, depois de nascer, a criança aos poucos explora as possibilidades de movimentos, engatinhar, andar, pular, correr, segurar objetos, etc. Então, o corpo se desenvolve através por fazer movimentos simples até os mais complexos, até obter a coordenação motora, né, que é o que pretende. Então, as crianças aqui, o tempo começa a dominar, né, e tem essa coordenação motora. O que é essa coordenação motora? É a forma de equilibrada, né? Chamada de quando você executa de forma equilibrada. Né? Você consegue pegar, uma criança ainda não consegue pegar num copo direito. Então, quando você tem equilibrado, você consegue, após atividades físicas, você consegue equilibrar, girar sem cair, correr. Então, isso aí é o domínio da coordenação motora. Pegar no lápis também, até mesmo para escrever e tudo mais. E para acontecer esse processo, depende dos músculos e articulações, né, que corresponde às mensagens ao cérebro envia por meio do sistema nervoso. Essa parte biológica aí que fica meio complicada, né? Então a coordenação motora, ela varia de pessoa para pessoa, né? A habilidade de realizar determinados movimentos, ela depende não só de características de nascença, mas do contato com determinadas atividades durante a infância, tá? E aí, vamos descendo aqui e vamos ver, ó, as pessoas vão aprendendo, tocar um violão exige, né, uma coordenação motora. Então, tudo isso, isso a gente vai obtendo, né, vai alcançando com o passar do tempo. Falando de como o corpo explora esse espaço, né, não sei se vocês sabiam que o corpo, ele explora o espaço, ele se movimenta, né, através dos sentidos. E quais são esses sentidos? Olfato, tato, correto? Então, deixa eu avançar aqui. Olfato, tato, não estou conseguindo subir. Às vezes fica aqui. Perdão. Tá? Então, essa questão do ser humano explorar através do sentido, né, que é o olfato, tato, audição, visão e paladar, né? Nós vimos que na arte foi a exposição daqueles 14 artistas, 14 obras, né, através do tato, da audição, ok? Alguns puderam através também da audição, que foi o fone que descreve a obra, tá? Então, aí ele faz uma pergunta: você utiliza os sentidos por igual? Existe algum sentido que é mais usado do que os outros? Respondam para mim, tá? No livro, que quando nós nos encontrarmos na nossa próxima aula, através do Meet, na semana que vem, nós já podemos trocar atividades, correto? Então, responda, faça no livro, que mais tarde nós teremos como corrigir, né, a possibilidade de correção do que vocês já fizeram e de comentar essas respostas. Bem, olha só, o que a artista aqui, a companhia de balé da cidade, eles criaram uma coreografia, um grupo de balé moderno, tá, gente? Então, é balé moderno, balé moderno contemporâneo, conhecido como balé moderno. Eles criaram essa forma aqui, no qual um movimento, né, conhecido como canela fina. Então, durante a dança, tinha, né, esse pós-escuro, né, o espetáculo Canela Fina. Então, aí era desenvolvido o olfato, a visão e o olfato do telespectador. Olha que interessante. E aqui nessa apresentação aqui, a Roda dos Prazeres, da Lígia Peipe, ela colocou um círculo, ela fez uma instalação no qual o público poderia interagir. Como é que foi que ele fez? Ela colocou vários recipientes, líquidos coloridos, com sabores diferentes. Então, as pessoas
tinha ali do lado um pires com conta-gotas. As pessoas experimentavam aquele líquido, né, sem encostar na boca para não contaminar, e cada pessoa podia ali realizar. Então, eles desenvolviam ali, enquanto no Canela Fina desenvolviam a visão e o olfato, aqui desenvolvia o paladar. Então, eram os sentidos sendo, né, instigados pelo artista, sua obra, uma instalação. Eu trouxe aqui para que vocês pudessem ver um pouquinho dessa obra. Fiz aqui, separei um vídeo, tá? Para que vocês pudessem ver, ó, aqui a dança, a Canela Fina. Olha o balé moderno contemporâneo, olha a roupa, né? É totalmente diferente, né? Aquela roupa clássica mais, né? Eles acostumam usar ainda, ficar de ponta, né? De ponta pé, né? Usar ainda uma sapatilha, mas a roupa é totalmente diferente, tá? Esse espetáculo é bem interessante da Companhia de Balé da Cidade, no qual ele explora, eu coloquei o link aí também, eles exploram a questão da dança moderna, além o olfato, né? É uma dança totalmente diferente, vocês percebem que a própria roupa, né, do bailarino, olha aí aquele pó, né, com odor, né, para que seja espalhada durante. Então havia um desenho no chão, né? E isso tudo era bem interessante, né? A dança moderna, eles colocam as roupas mesmo bem mais confortáveis, né? Já não exige mais. A diferença do balé moderno para o balé contemporâneo é a indumentária, os movimentos. Aqui não é narrativo, ele não conta mais uma história, né? Aí ele apenas são movimentos soltos, né? São movimentos soltos, não segue uma sequência, e os passos, né? Apenas misturados, os passos de balé. Pode ou não haver uma sincronização dos bailarinos, muito diferente do balé clássico, né? Então já havia uma narração de história, esse todo mundo, né, fazendo os mesmos movimentos ao mesmo tempo, era bem. E aqui eu trouxe aqui a obra da Lígia Peipe, né? Roda dos Prazeres, aqui a imagem. Isso é uma instalação que ela leva, né, itinerante, ela vai para a exposição em todos os museus, ela coloca lá, e as pessoas aqui, ó. Aqui é o pratinho com conta-gotas, as vasilhas, para que as pessoas pudessem experimentar, tá? Não tem um vídeo no qual as pessoas experimentem, não tem esse vídeo, né? Mas é interessante ver, né? Experimentar. E o corpo nas artes. O que é esse corpo nas artes? Aqui no nosso livro, ele trabalha isso, né? O corpo nas artes, no teatro, a outra linguagem artística que é o teatro. Nós falamos da dança, né? Do balé moderno, contemporâneo, né? No sentido, mas o corpo também, ele está muito presente aqui no teatro. As expressões faciais são muito importantes, né? Os gestos são muito importantes na produção artística. O corpo ele pode expressar muitas coisas que a fala não consegue, né? Muitas vezes, quantas vezes você na passada está falando uma coisa, está tudo bem? Está tudo bem. E na verdade você diz, mas não está tudo bem. Seu rosto não está falando, seu gesto não está falando, seu corpo, seu ombro caído, todo é uma linguagem corporal. Seu corpo fala uma coisa, né? Então o corpo expressa muitas coisas que a fala tenta até esconder e não consegue. E dentro do teatro da dança, é fundamental você saber usar o corpo como instrumento expressivo, demonstrar esse estado de ânimo, emoções, sentimentos que você tem que passar para o público, né? Mas essa expressividade também é exigida até na música, né? Tem cantores, né? Eu cantar e tu vai cantar uma música alegre para cima e tu cantar com o corpo todo. Não, tu tem que acompanhar. Então também, né, os cantores, né? Aqui embaixo tá vendo a cena do espetáculo da Flor da Macambira, do grupo paraibano Sertão Teatro, em Emoções, e aí ele coloca aqui, diz, você consegue perceber qual as expressões dos atores, né? Ele pergunta. Aí você vai ver a imagem que tá abaixo, tá? Tá aqui, deixa eu colocar.
E você vai ver a imagem e vai dizer, né? A outra pergunta é, com base na sua resposta, se você consegue perceber qual é a imagem, olha só, que o personagem tá, qual é a expressão dele, né? Você acha que está acontecendo nessa cena? O que você acha que está acontecendo? O que teria levado a essas reações dos personagens? Por quê, né? Então, isso é bem facinho, vocês podem responder, levantem hipótese, o que poderia estar ocorrendo ali, correto? Vamos para a página seguinte, vamos falar agora do falar com as mãos, né? Nós temos aqui a expressão em movimento aqui. Deixa eu só avançar. Aí aqui. Isso aqui. Só um minutinho, deixa eu avançar aqui. Falando com as mãos. Existe a língua brasileira de sinais, que é a Libras, né? A linguagem brasileira de sinais, que ela trabalha muito com o gestual, né? Então tem como falar, tá ok. Então tem vários sinais, ok? Que são usados nessa comunicação. As pessoas que não têm como falar, né? Elas usam a linguagem, né, de Libras, linguagem brasileira de sinais, em qual faz todos os sinais, inclusive existe, né, embora exista um alfabeto de Libras, que no qual tu pode colocar A, né, B, C, tal, para formar as palavras, já tem os sinais do que significa, em vez de ficar formando as palavras, existe o sinal da ação completa, que fica muito mais rápido, tá? Com as palavras inteiras, né? Já pode informar. É bem interessante essa linguagem falando com as mãos, ok? Aqui está o alfabeto, né? Mas as pessoas vão formar as palavras. A, B, C, vai tá. Não, então eles já criaram gestos que já podem dizer uma situação completa, correto? Aqui nós temos, isso já está muito comum, né? Em jornais, alguns jornais já tem aquelas pessoas que ficam traduzindo o que as pessoas estão falando. Bem, meus alunos, ficamos por aqui. Procurem, por favor, responder o livro, né? Na dúvida, deixem que quando nós estivermos reunidos no Meeting, eu quero ouvir as dúvidas de vocês. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos. Fiquem em casa, estamos em isolamento social ainda, né? E orando para que tudo fique normal, para que nós possamos nos encontrar de novo. Um abraço e tchau.